As precauções padrão, gente, elas também são conhecidas como as precauções universais ou precauções padrão, tá? Elas incluem todos os princípios básicos de controle de infecção obrigatório em todas as unidades de assistência à saúde. E quando a gente consegue fazer elas de forma correta, de forma adequada, né, 100% essas precauções acontecendo, a gente consegue muita eficácia realmente na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, das IRAs, que nós já falamos. Então, as precauções padrão servem justamente para a gente fazer uma prevenção completa. Essa transmissão de micro-organismos, ela ocorre geralmente por meio de uma ou mais dessas 3 rotas. Então, a gente conhece a precaução de contato, né? Então, por meio de contato, a gente vai ter essa transmissão. Tem a precaução por gotículas, porque vai ter a transmissão aérea por gotículas e aerossóis, que são aquela transmissão que vai acontecer também aérea por aerossóis. Ambas, parte respiratória e a primeira contato, que a gente vai ver um pouco mais detalhado mais para frente. E as mãos dos profissionais de assistência à saúde constituem o veículo mais comum para a transmissão de micro-organismos, né? Como a gente já viu, né, gente, as bactérias não voam, a gente que carrega as bactérias, os vírus, né, os micro-organismos, a gente acaba carregando eles de uma forma geral através das nossas mãos. Existe o risco aéreo? Existe o risco aéreo, a gente vai ver isso melhor em breve, mas falando de bactérias, por contato principalmente, a gente faz o quê? Acaba passando de um paciente para o outro. Então, tem um paciente que tem um micro-organismo multiresistente, né, a diversos antibióticos. A gente passa desse paciente através das nossas mãos para outro paciente, então a gente não higieniza naqueles momentos que a gente viu, os 5 momentos, e esse outro paciente começa a adquirir esse micro-organismo e assim vai essa disseminação. Isso é um tipo que pode acontecer. O outro, no caso uma outra situação, é de um local do corpo para outro do mesmo paciente. Então a gente chama de sítios, né? Por exemplo, se a gente está fazendo procedimento no paciente relacionado então à urina desse paciente, né? Uma sonda, e ele está com a cultura que foi coletada da urina dele apresentou na urina, então, uma bactéria multiresistente, uma bactéria X, tá? E a gente tá manipulando esse paciente com a luva, tudo mais, ok? Só que depois que terminou de manipular aquele sítio, no caso relacionado à urina, a gente manipula vias aéreas superiores, né? Isso pode acontecer no mesmo paciente, eu tô atendendo ele ali, eu não vou largar tudo lá, lavar a mão, voltar, colocar outra luva. Às vezes isso acontece, só que isso, gente, tem que ser evitado. Não pode, a gente sempre precisa que depois que finalizou o procedimento X, né, naquele sítio específico, tirar as luvas, higienizar as mãos, inserir uma nova luva para poder mexer em outro. Por exemplo, agora eu vou aspirar, né? Aí sim a gente pode, depois que higienizou, porque senão eu posso pegar essa bactéria que ele tem na urina, aquele tipo específico que ele tinha na urina, de repente vai parar lá na secreção traqueal. De repente a gente vai ter que coletar fazer uma cultura de secreção traqueal, vai ver, ele está com a mesma bactéria. Então, nós passamos do mesmo paciente em sítios diferentes. Então, precisa ter esse cuidado, essa higienização, essa troca de luvas e a higienização entre a troca de luvas para o outro sítio, porque senão a gente transmite, a gente dissemina, né? Não é transmite, a gente dissemina de um ponto para o outro. E de um ambiente contaminado para os pacientes. Lembra aquela imagem do estudo que a gente viu? Todos aqueles pontos que estavam contaminados, né? O prontuário, o pé do leito do paciente, ali a pontinha, né? As gavetas, as maçanetinhas da gaveta, o monitor. A gente acaba também possibilitando a contaminação, a disseminação desses pontos que estavam com micro-organismo para o paciente. Então, assim, a gente contamina do ambiente, a gente dissemina do ambiente para o paciente que vai estar internado ali, né? Então isso, gente, é a infecção cruzada que a gente chama também, né? E por isso as medidas de precaução, para a gente evitar, para a gente prevenir, fazer uma quebra, uma barreira nessa transmissão, né, de micro-organismo, de disseminação, propagação desse tipo de micro-organismo entre os objetos, entre os pacientes, entre os sítios em si. Bom, os hospitais e outros serviços de saúde concentram pacientes que já estão infectados e portadores assintomáticos de micro-organismos que são fontes de infecção e poderiam contaminar tanto os demais pacientes quanto a equipe.
gente, além de tudo, nós também estamos em risco, né? Lembra que a gente também tem que pensar na gente. A gente pode contaminar um paciente de um outro paciente, a gente pode contaminar o próprio ambiente, ou o do ambiente contaminar o paciente, ou de sítios diferentes, mas a gente também pode se contaminar. Então, a gente também tem que fazer essas medidas para que a gente esteja numa situação de prevenção, numa situação de segurança, num atendimento de qualidade, porém seguro também para nós, né? Então, assim, os hospitais separam pacientes, a gente faz uma separação dos pacientes que já estão com algum micro-organismo específico, com resistência à antimicrobiana e específica, né? Lógico que tem um padrão a ser seguido e tudo mais, e esses pacientes ficam em precaução ou isolamento, como as pessoas falam, mas hoje em dia o termo mais utilizado é precaução, né? Precaução de contato, precaução respiratória, enfim. Então, por isso a gente tem essa separação para aumentar também a nossa proteção em relação à equipe, né? Aqui nós temos um exemplo, acompanhem comigo nessa imagem, é uma plaquinha padronizada pela Anvisa, né, Ministério da Saúde, e nessas plaquinhas, gente, é muito legal a gente observar que elas são já autoexplicativas, né? Então, a gente tem ali, essa é de precaução padrão, tá? Essa de precaução padrão, gente, ela deve ser para todos os pacientes. Tá vendo ali escrito, ó, devem ser seguidos para todos os pacientes, tá? Independente da suspeita ou não de infecções. Então, quer dizer, a gente não conhece esse paciente, a gente não sabe ainda se ele tem ou não tem algum tipo de micro-organismo multiresistente ou algum outro fator que requeira que ele seja isolado, vamos dizer assim. Mas nós vamos ter essa precaução padrão para todos os pacientes, independente de saber ou não, gente. Por quê? Se todos seguissem essa precaução padrão, todas as prevenções já teriam, assim, 100% de sucesso. Por quê? Primeiro passo ali, podem olhar comigo na imagem, higienização das mãos. Então, tem uma torneirinha, mãozinha ali, por quê? Está representando que a primeira coisa sempre vai ser a higienização das mãos. Tá? E daí pode ser com água e sabão, pode ser com preparação alcoólica, como a gente viu, sempre na técnica, tá, gente? Naquela técnica da Anvisa, Ministério da Saúde, que a gente já viu como que é, cada etapa, né, cada fase, o passo a passo dessa higienização. Então, sempre a gente vai fazer a higienização antes e após colocação de luva e naqueles momentos que nós já vimos, que são os 5 momentos preconizados, então, pela Organização Mundial de Saúde, ok? Aí tem a questão das luvas, do avental. Eu vou usar luva e avental para todos os pacientes, em qualquer situação? Não, a gente vai avaliar a necessidade dessa utilização. Então, se eu preciso fazer algum procedimento nesse paciente que eu sei que vai me colocar em risco, por exemplo, eu vou fazer um processo de aspiração traqueal. Eu vou colocar o capote, eu vou colocar a luva, né? Eu vou colocar a máscara cirúrgica, eu vou colocar o óculos, porque pode vir respingo em mim. Pode vir algum tipo de gotícula em mim desse paciente e a gente não sabe o que ele tem. A gente não conhece ainda. Esse é para todos, esse é para todos os pacientes que a gente tem internado. Então, a gente vai fazer higienização das mãos sempre, colocar luvas e avental, óculos e máscara, conforme, de acordo com aquele procedimento que a gente vai utilizar. Então, se tiver risco de contato com sangue, secreções ou as membranas mucosas, né, nós vamos fazer a utilização. O uso da máscara e do óculos também, gente, se tiver algum risco de contato, perfuro cortante, todo o material que a gente utilizar tem que ser descartado corretamente, né, no momento, no local da geração. Lembra que a gente viu isso? Então, assim, gerei agulha, a minha seringa tá agulhada, tá daquela forma que a gente viu no resíduo do grupo E, né? Vou descartar na caixa, sem desconectar, sem fazer o recap. Então, é sempre para lembrar a importância da gente não se expor no descarte desse tipo de resíduo. Ele aparece várias vezes como uma segurança mesmo para nós, para estar nos lembrando da importância disso, tá? Então, essa precaução padrão tem que ser utilizada para todos os pacientes. E aqui a gente tem uma sequência de como fazer, então, a colocação. Como nós vamos colocar, então, esses materiais, no caso, esses EPIs que a gente chama, né? O capote, a máscara, o óculos, a luva. Gente, existe uma sequência padronizada, tá? Preconizada também pela Anvisa, que a gente coloque primeiro o capote, conforme está nessa imagem. O capote, né, o avental descartável, perdão, a gente vai colocar primeiro ele,
Depois a gente coloca a máscara, tá? Nós estamos falando aqui nesse momento de uma máscara cirúrgica. Então ele vai colocar a máscara cirúrgica, vai moldar certinho o seu rosto, vai fazer a colocação do óculos, tá? E depois da colocação do óculos, ele põe a luva. Então repare que a luva é por último. E muitas vezes a gente confunde, acaba colocando a luva primeiro, depois coloca o capote, coloca a máscara e por último o óculos. Então assim, essa é a sequência adequada para fazer toda essa colocação dos EPIs que a gente vai utilizar. E para fazer a remoção, gente, é exatamente o contrário. Então, toda aquela sequência da colocação, a gente inverte para fazer a retirada. Então, repare que a primeira coisa que a gente vai retirar é a luva. Porque a luva, ele é o mais contaminado, né? A luva é o que vai estar mais contaminado. A gente vai tirar essa luva, né? O ideal é que a gente tire essa luva e já higienize as mãos. Porque daí nós vamos tocar no óculos, né? Nós vamos retirar o óculos e aí esse óculos, ele não é descartável, né? Esse óculos a gente pode higienizar e utilizar outras vezes ainda, fazer uma desinfecção dele, né? E reutilizar. Então, depois o óculos e depois a gente tira a nossa máscara, tá? Se for uma máscara cirúrgica, nós vamos descartar, que a máscara cirúrgica, a máscara é uma máscara descartável mesmo, ela é de uso único, tá? A gente usa e joga fora. E esse lixo que vai receber, né, a lixeira que vai receber essa máscara, lembrando, é a lixeira do resíduo infectante, tá? Que daí ele é um produto hospitalar, a gente considera do grupo A4, a gente joga, então no saco branco leitoso, ok? E por último, o avental, né, o capote, também vai ser retirado no final de tudo. E a gente retira de uma forma que a gente não se contamina, ou seja, eu não estou tocando o tempo todo, não tô deixando que aquele avental encoste na minha roupa mesmo, né, no meu uniforme, no meu jaleco, então a gente tira com cuidado, de uma forma assim que fique do avesso para que não contamine. A gente vai fazer uma demonstração disso melhor, para a gente ter uma noção real de como se coloca, como se tira, tá? A gente vai conseguir visualizar isso melhor. Mas sempre lembrando que não podemos nos contaminar, então essa retirada tem que ser cuidadosa, tá? Bom, aqui então em precaução de contato, gente, essa é a plaquinha também padronizada pela Anvisa, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Essas plaquinhas, gente, elas são obrigatórias, ficar na porta do quarto do paciente. Sempre que tiver um paciente que está em precaução de contato, tem que ter uma plaquinha na porta, como essa que vocês estão vendo agora, para sinalizar para a equipe, para sinalizar para quem estiver passando, para a equipe de higienização, né, para os maqueiros, para os copeiros. Então, todos têm que saber que esse paciente está com um tipo de precaução. Tá? Isso é muito importante, até porque a gente precisa saber, de acordo com o contato que eu vou ter, qual é o EPI que eu vou usar no momento de entrada e tal. E esses EPIs, logicamente, precisam estar disponíveis também na antessala, onde nós faremos ali a higienização das mãos, né? E a vestimenta, então, para poder fazer o contato com esse paciente. Acompanhe nessa plaquinha, gente, o seguinte. Primeiro passo sempre, como forma padrão, como a gente viu, né? Sempre higienização das mãos. Então, vai fazer a higienização das mãos, né? Vai seguir os momentos que a gente viu da Organização Mundial de Saúde, vai vestir o avental, esse avental descartável, né? E vai colocar as luvas. Repare que a porta desse quarto, a portinha, tá ali, quarto privativo, mas a porta encontra-se aberta. Gente, essa porta tá aberta não é por acaso. Por que eles deixaram a porta aberta? É pra gente lembrar que a bactéria, ela não voa. A bactéria é a gente que carrega. Então, esse quarto não precisa ficar trancado. O paciente não precisa ficar trancafiado lá dentro, tá? Porque ele está com uma precaução de contato. Tá? Significa que ele está com uma bactéria multiresistente, né? Então, assim, algum tipo específico de bactéria que é de multiresistência a antimicrobianos. Então, a gente precisa deixar ele isolado, né, no quarto de preferência, sozinho. Às vezes acontece de não ter leito suficiente para deixar ele sozinho, né? Precisa de outro paciente precisa internar. Então, a gente coloca esse paciente no mesmo quarto, porém tem que ter um espaço mínimo, né, de 1 metro entre um paciente e outro. E lógico, cuidar muito bem a questão do banheiro, porque geralmente é um só. E aí, se tiver acompanhante, orientar bem esse acompanhante em relação aos cuidados que ele vai precisar ter
para utilizar do banheiro, porque as pessoas vão utilizar o mesmo banheiro, né? Então, sempre tá higienizando as mãos também, depois que tocar no paciente e tudo mais. E utilização dos EPIs também, que eles também fazem parte, eles também precisam utilizar para poder fazer o contato direto com esses pacientes. Então, aqui a gente tem uma situação de precaução de vigilância do protocolo de admissão para triagem de agentes multiresistentes da Santa Casa. Esse protocolo acontece sempre que tem casos específicos de internações de pacientes, a gente vai ver todos os critérios que são necessários de se cumprir esse protocolo. E é importante a gente saber, a equipe saber por quê. Porque não é todo paciente que chega, né, gente, de uma outra... chegou para internar, e aí eu já preciso fazer a precaução de vigilância, já preciso coletar SUAB. Não, a gente tem critérios e esses critérios precisam ser respeitados. Porque senão a gente coleta um monte de material de pacientes que não têm indicação para fazer isso. Então é importante a gente saber quais são os critérios e o porquê que a gente está fazendo essa coleta de material desse tipo de paciente. Então, serve para que essa precaução de vigilância do protocolo de admissão? Para a gente conseguir detectar com o máximo de antecedência se esse paciente tem ou não algum micro-organismo multiresistente. Então, a gente consegue fazer uma precaução de contato já antecipada, precoce, que pode ser que realmente seja um caso de precaução de contato, pode ser que não. Mas a gente não corre o risco dessa forma, desse paciente chegar, a gente não conhece, né, e não saber se precisa ou não ser um paciente de precaução de contato, se ele tem ou não um micro-organismo multiresistente. Por isso que existem critérios que têm que ser seguidos e se esse paciente tiver indicação, fazer uma coleta, né, de cultura de vigilância, que a gente chama de SUAB. Então o SUAB é retal, no caso, e nasal. E aí tem que fazer os dois tipos de coleta desse paciente, sim, indicado, né? E iniciar a precaução de contato imediatamente antes de sair o resultado, é assim mesmo, a gente coleta, esse paciente já fica em precaução, aguardando o resultado. E quando sai o resultado desse material que foi coletado, aí a gente tem a certeza se precisava realmente deixar esse paciente de contato, em precaução de contato, e se sim, né? Se realmente ele tem um micro-organismo que é multiresistente, passar esse paciente, quando ele for para a enfermaria ou se ele for para o CTI, manter a precaução de contato, deixar a equipe ciente, já com a cultura certinho, com os resultados e o perfil de resistência, né, que esse micro-organismo vai ter. Se não, se o resultado vier negativo, ele sai da precaução de contato e também a equipe já fica ciente de que foi coletado e que não havia, a princípio, nenhum micro-organismo multiresistente. Então, serve para o objetivo geral dessa vigilância, gente, é justamente a gente conhecer se o paciente tem ou não algum micro-organismo que seja multiresistente a antimicrobianos. Então, a gente consegue fazer uma precaução de contato precoce. Esses aqui são os critérios, acompanhem comigo então. Quais são os critérios? Se o paciente estiver mais de 48 horas de internação hospitalar, então esse paciente chegou aqui para nós, na Santa Casa, e nós sabemos que ele esteve mais de 48 horas internado, por exemplo, numa UPA, por exemplo, ele veio, já estava uma semana, estava 3, 4 dias internado, não tinha como liberar esse paciente, e aí ele veio para a Santa Casa para fazer o procedimento, para fazer uma internação, e a gente sabe dessas 48 horas que ele teve de internação, então a gente coloca esse paciente em precaução de contato, faz a coleta de SUAB do paciente para poder ver se depois vai ter o crescimento ou não de algum micro-organismo que seja multiresistente a algum tipo de antimicrobiano. Tá? Então, se ele é institucionalizado ou acamado, então é aquele paciente que já é institucionalizado, ele já chega acamado na instituição, também é um paciente que tem indicação para fazer a coleta de SUAB retal e nasal. Se transferido de outros hospitais que estejam internados há mais de 48 horas, então um caso parecido com o primeiro, né? É uma transferência e ele estava mais de 48 horas nesse hospital de onde ele veio, então ele também é um paciente que tem indicação para fazer essa coleta. Em programa hemodialítico, ou em programa de assistência domiciliar, que é o home care, então esse paciente também vai ter indicação, assim que ele chegar na instituição, já vai ser colocado em precaução de contato para poder fazer as culturas, então, de SUAB, né, as coletas de SUAB retal e nasal.
com antecedentes de internação hospitalar nos últimos 90 dias. Então, aquele paciente que estava em casa, mas nos últimos 90 dias ele teve uma antecedência de um caso de internação, né? Ele esteve em internação hospitalar. Então, ele também vai ter indicação para fazer essa coleta, tá, gente? De swab nasal e retal. E depois dos resultados, né, quando saírem, a gente vai ver quais são as necessidades de se manter ou não esse paciente em precaução de contato. Se ele tiver com micro-organismo multiresistente ao antimicrobiano, ele vai continuar em precaução e se não, vai ser removido da precaução de contato. Isso facilita bastante, gente, isso previne bastante infecção, isso, né, as IRAs que a gente fala. Por quê? Porque se a gente já consegue descobrir logo no comecinho, ele já estava em precaução. Então, a gente já teve todos os cuidados, a gente já usou os EPIs, a gente já sabia que ele estava em precaução de contato, sem saber do resultado, mas ele já estava, né? Então, ele tinha critérios, ele tinha essa indicação. Possivelmente, esse resultado vem positivo. Pode ser que não, pode ser que o resultado venha negativo e se tire dessa precaução, mas é importante fazer essa vigilância, tá, gente? Porque isso previne realmente vários casos de infecções hospitalares nas IRAs. Aqui a gente tem a plaquinha de precauções de gotículas. Precauções para gotículas, vejam comigo ali como essa plaquinha ela é diferente. Aqui, por que temos duas máscaras? Gente, primeiro de tudo, higienização das mãos, vocês já sabem, sempre em primeiro lugar, higienizar as mãos, né? Aí ele coloca ali, como é gotículas, é aéreo, né, gente? Então, a gente tem um tipo específico de precaução, a gente tem dois, no caso, que são da parte aérea, que são os respiratórios, gotículas e aerossóis. Nesse caso de gotículas, a máscara é a cirúrgica para o profissional. Então, nós iremos entrar no quarto desse paciente com uma máscara cirúrgica, por quê? Porque a máscara cirúrgica, ela vai prevenir, ela vai evitar de que a gente tenha contato com as gotículas desse paciente. A máscara cirúrgica para o paciente, gente, que tem do ladinho, ela é para o transporte dele. Claro que isso é muito... a gente tem que evitar ficar transportando esse paciente se ele tem algum tipo de micro-organismos que o fez ficar em precaução de gotículas. Porém, se necessário for fazer o transporte dele, a gente tem que pensar que todas as outras pessoas que vão estar no corredor, nos elevadores, por onde ele vai passar nesse transporte, e ele precisa colocar máscara cirúrgica também para que essas gotículas não saiam, para que essas gotículas não passem para as pessoas que vão estar expostas, né, no caso, ao seu redor. O quarto privativo, na portinha, reparem que a porta continua aberta. Essa porta está aberta por quê? Porque justamente são gotículas. Quando é precaução por gotículas, gente, essa gotícula ela é pesada. A gotícula, ela quando cai no espirro, numa tosse, ela vai até aproximadamente 1 metro, né, do paciente que está tossindo, né, que está espirrando. E essa gotícula, ela é pesada, ela cai logo, porque ela tem até 5 micras. E essa máscara cirúrgica, ela protege, nesse caso, de 5 micras para mais. Né, essas gotículas que são maiores e pesadas. Então, é essa máscara mesmo que a gente tem que utilizar, se for gotículas, tá, gente? Não é a N95. E por isso, a portinha aberta. Porque é um tipo de precaução que a gotícula não vai nos contaminar. Essa gotícula vai cair a 1 metro desse paciente aproximadamente e a gente não tem problema em deixar a porta do quarto aberta. Não necessariamente precisa estar fechada. Aqui a gente tem uma definição também importante que gera bastante dúvida, que são em relação às diferenças entre a N95 e a máscara cirúrgica. A maioria dos profissionais acaba achando que a N95 que é a melhor, vamos dizer assim, eu vou usar a N95 para tudo, porque ela eu tenho certeza que vai estar filtrando tudo. E aí a máscara cirúrgica, gente, ela também tem a finalidade dela. Por que ali tem, né, na plaquinha certinho a máscara cirúrgica para gotículas e não a N95? Então, olha só, os respiradores, eles filtram. Os respiradores, aqui a gente está se referindo à N95, que é a primeira imagem que a gente está olhando, essa azul, tá? Conhecida também como bico de pato, né? Então, essa máscara, gente, filtra o ar inspirado. Inspirado, ou seja, de fora para dentro, certo? Se eu inspiro,
né? Eu tô pegando o ar e eu tô com essa máscara, ela tá filtrando o ar inspirado, o ar que está entrando, então, nos meus pulmões. Esse é o filtro do respirador, da máscara N95, que a gente tá vendo na imagem. Enquanto as outras máscaras, que são as máscaras cirúrgicas, como a gente tem na direita, na imagem, elas filtram somente o ar expirado. Ou seja, quando a gente expira o ar, quando o ar está saindo dos nossos pulmões, é que ela filtra. Por isso que quando o paciente precisa de um transporte, ele precisa colocar máscara cirúrgica. Eu já vi acontecer também algumas vezes de transportarem um paciente que está em precaução por gotículas, colocarem a N95 no paciente. Mas se ela é uma máscara que está filtrando o ar inspirado, qual o objetivo de colocar uma máscara N95 no paciente? Se é ele que está transmitindo, então. Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que colocar no paciente a máscara cirúrgica pensando que a proteção dela, a filtragem dela, vai ser de dentro para fora, tá, gente? Essa é a regrinha. E para os aerossóis, que já são gotículas bem menores, de até 1 micra aproximadamente, a gente já tem uma mudança aqui em relação à máscara do profissional. Então a gente tem higienização das mãos ali obrigatoriamente como primeiro método, primeira conduta, e vem a máscara N95. Né, ou a PFF2 também, como ela é conhecida, tá, gente? Essa máscara N95 é o caso que a gente acabou de falar. Então, ela vai fazer a proteção de fora para dentro. Então, nós profissionais precisamos colocar. E aerossóis, gente, as gotículas são bem menores, as partículas são bem menores, bem pequenas, né? E tão pequenininhas que podem ficar no ar por um certo tempo. Então, a gente precisa colocar a máscara N95 e a portinha do quarto ficar fechada. Tá vendo que nesse caso a portinha já fechou? Tá lá, quarto privativo e a porta tá fechada. Que nesse caso, sim, a gente deixa o paciente fechado no quarto, com a porta fechada, né, nessa enfermaria, onde esse paciente estiver. Por causa dessas gotículas que são muito pequenininhas e que podem ficar no ar. Então, a gente usa a máscara N95 e a máscara cirúrgica, da mesma forma, continua sendo para o paciente, né, se for necessário. Se ele for para um transporte e aí tiver o risco de outras pessoas ao redor desse paciente terem contato com ele, então ele vai colocar a máscara cirúrgica e no profissional a N95. Gente, não precisa deixar o paciente com essa máscara, tá? Dentro do quarto. Então, se ele está internado numa enfermaria, ele já está em precaução para aerossóis, tem plaquinha tudo certinho, a porta do quarto está fechada direitinho, não tem por que deixar esse paciente com a máscara cirúrgica. Ele só vai colocar máscara cirúrgica se for transportado para um outro local. Se não, não tem necessidade nenhuma de fazer isso com o paciente. E nós, sempre que entrarmos, colocarmos a máscara N95. E lembrando, gente, que a forma correta de se utilizar a máscara é essa, tá? Olhem comigo na imagem aqui. A imagem de cima tá mostrando, né, à esquerda, como que usa, como que tem que ficar aderido a máscara N95 no profissional e a máscara cirúrgica ao lado à direita. E embaixo, como não fazer. E muitas vezes é como a gente vê alguns profissionais fazendo, né? Então, como não usar a parte vermelha, né? Com os elásticos para baixo, totalmente para baixo. Tem gente que põe totalmente para baixo porque parece que fica mais aderido, mas não, gente, fica errado. Fica mais vulnerável, essa máscara pode cair a qualquer momento do teu rosto. E do ladinho ali, gente, a máscara cirúrgica com o nariz para fora. Adianta alguma coisa colocar a máscara e deixar o nariz para fora? Se é pelo nariz que a gente vai poder ter algum tipo de contaminação? Não, né? Então a gente precisa colocar sempre bem aderido ao rosto, cobrindo nariz e boca, que são as nossas vias aéreas superiores, que é por aqui que a gente tem mais riscos, então. Aqui nós temos a imagem correta, né? Várias imagens, uma sequência de imagens da forma correta de se colocar uma máscara do tipo N95 que a gente viu. Então aqui tem uma sequência, gente, vamos fazer um passo a passo aqui, dá uma olhadinha na primeira imagem, ela tá com a mão totalmente aderida na máscara, onde ela coloca no rosto. Na segunda imagem ela já coloca para aderir e os elásticos já estão sobre a mão dela. Pode ver que os elásticos que vão passar por trás da cabeça, eles ficam assim por fora nas mãos dela. Por quê? Porque quando ela adere ao rosto, ela já coloca o primeiro elástico.
tá? E esse primeiro elástico é o elástico de cima que ela vai colocar. Ela coloca o de cima, depois o de baixo, então fica certinho, que nem a gente viu naquela imagem anterior, com os dois elásticos, um para cima e um para baixo, né? Sempre a orelha no meio. E ali ela vai fazer o teste para ver se está bem aderida essa máscara. Então aqui embaixo ela já está fazendo o teste, ela está ajustando o aro que tem na parte do nariz. E ela vai apertar de uma forma que fique muito bem aderida ao rosto. E aqui existe um teste legal da gente fazer, que é preconizado também, tá na literatura, que a gente tem de pressão positiva, né? Então, como que é feito isso? A gente aperta essa máscara levemente, suavemente, como na última imagem ela tá fazendo, e a gente assopra. Então, expira o ar. Nessa de a gente fazer uma expiração rápida de ar, a gente percebe por onde que está tendo escape. Então, a gente vê se teve escape na parte superior, na parte de baixo, a gente tenta aderir essa máscara de uma forma que não tem escape de ar. Sendo assim, a gente pode ter a certeza de que está bem aderida a máscara. Esse teste garante que fique bem certinha no nosso rosto a máscara. E se não ficar, gente, se for uma máscara muito grande, se o elástico for muito grande, então tem que pedir para o pessoal do SESMIT pedir uma nova máscara, um tamanho menor, que fique certinho aderido no seu rosto, para que a sua segurança seja maior. Os cuidados e medidas preconizados para o controle de transmissão de micro-organismos são compostos pela utilização de EPI, mas é nas mãos que se encontra o maior risco de disseminação de infecção. Então a gente viu em todas as plaquinhas medidas diferentes, porém sempre a primeira igual, que era a higienização das mãos. Então, por mais que a gente tenha medidas de precaução, gente, seja de contato, seja de vias respiratórias mesmo, como a gente viu, o principal meio de transporte dos micro-organismos são as nossas mãos. Então, a gente sempre precisa fazer a higienização das mãos como uma medida de prevenção mesmo, né? Em todos aqueles momentos que nós vimos que são preconizados pela Organização Mundial de Saúde.